Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é Sancler Silva, e hoje trago uma história inspiradora capaz de aplicar tanto no trade como na vida. Senhoras e senhores, neste vídeo apresento a vocês a história de um homem totalmente determinado e obstinado em obter sucesso. Esse homem é Thomas Edison. Imagine um mundo onde a noite era uma barreira intransponível. As ruas, mergulhadas em sombras, eram perigosas. Dentro das casas, a luz bruxuleante de velas e lampiões a gás era um luxo, um risco de incêndio, e mal permitia ler um livro ou costurar um botão após o pôr do sol. A produtividade humana era refém do sol. Foi nesse cenário de escuridão e limitações que um visionário ousou sonhar mais alto. Thomas Edison, com sua mente inquieta e um espírito incansável, não via a escuridão como um fato, mas como um desafio pessoal a ser vencido. Ele não era apenas um inventor, era um mestre da persistência, e sua maior invenção talvez tenha sido a prova de que a teimosia e o trabalho árduo podem sim transformar o mundo. Desde cedo, a genialidade de Edison era evidente, mas era uma genialidade movida a suor. Ele não se contentava com a teoria, queria a prática, a experimentação. Para ele, uma ideia brilhante era apenas o ponto de partida para uma jornada exaustiva de tentativas e erros. Quando o desafio da iluminação elétrica surgiu, um problema que já havia frustrado muitos cientistas e inventores, Edison sentiu um chamado. Lâmpadas existiam, sim, mas eram frágeis, ineficientes, caras ou simplesmente não duravam mais que alguns minutos. O mundo clamava por uma luz que fosse prática, segura e acessível. E Edison, com sua fé inabalável em sua capacidade de resolver problemas, se lançou nessa busca épica. Em seu famoso laboratório em Menlo Park, Nova Jersey, um celeiro de invenções e inovação, uma equipe dedicada, mas por vezes exausta, testemunhava a obsessão de seu líder. Dias e noites se misturavam. A atmosfera era carregada de eletricidade, não apenas dos experimentos, mas da energia incansável de Edison. Eles testaram absolutamente tudo. Fios de platina que derretiam, bobinas de grafite que se desintegravam em segundos, e centenas de outros materiais exóticos e convencionais. A cada tentativa frustrada, a cada filamento que se desfazia em uma nuvem de fumaça, a decepção poderia ter tomado conta, mas Edison não permitia. Ele encarava cada fracasso não como um erro, mas como um aprendizado valioso, uma eliminação de uma maneira que não funcionava. Eu não falhei, ele repetia com os olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando com uma convicção inabalável. Apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa frase, que se tornaria o lema de sua vida, não era apenas um ditado, era sua filosofia operacional. A busca pelo filamento perfeito era uma tortura de paciência. Eles tentaram algodão carbonizado, linho, sisal, até mesmo pelos de barba de um assistente, sim, é verdade. A cada falha, os recursos diminuíam, a pressão aumentava, e a crença de alguns colaboradores começava a vacilar. Edison, porém, permanecia firme, um farol de otimismo em meio à escuridão da incerteza. Houve momentos de desespero, de quase desistência, mas a curiosidade insaciável de Edison e sua teimosia lendária sempre o empurravam para mais uma tentativa, mais um material, mais uma adaptação. Ele sabia que o segredo estava em não parar. Foi então que, após incontáveis testes, uma ideia aparentemente simples surgiu. E se o filamento fosse feito de bambu carbonizado? Um material comum, mas com uma estrutura fibrosa única. Cautelosamente, um fino filamento de bambu, meticulosamente preparado e carbonizado, foi inserido no bulbo de vidro. O ar foi retirado para criar um vácuo quase perfeito, crucial para a longevidade. Com o coração na garganta, a corrente elétrica foi conectada, e então um brilho suave e constante começou a emanar do filamento.
Um brilho que não cintilava, não queimava instantaneamente. Durou horas, depois dias. Não era apenas uma luz. Era a primeira lâmpada incandescente prática e duradoura. Era a validação de anos de esforço, de noites sem dormir, de cada falha que, na verdade, era um passo à frente. A invenção da lâmpada de Edison não foi um mero acaso ou um momento eureka isolado, mas sim o ponto culminante de uma crença inabalável no processo, na aprendizagem contínua e na recusa absoluta em aceitar a derrota. A luz que Thomas Edison acendeu em seu laboratório em Menlo Park não iluminou apenas casas, fábricas e ruas. Ela iluminou a própria ideia de que não importa quão intransponíveis pareçam os obstáculos, a persistência é a chave para transformar os sonhos mais audaciosos em realidade tangível. Sua história nos lembra que muitas das falhas da vida são, na verdade, as lições mais valiosas disfarçadas. São os 99% de transpiração que pavimentam o caminho para aquele 1% de inspiração que nos leva ao sucesso. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, exausto, e a tentação de desistir de um objetivo parecer irresistível, lembre-se de Thomas Edison e de sua lâmpada. Lembre-se que a cada não funciona, você está, na verdade, um passo mais perto de encontrar a sua própria luz. A persistência não é apenas uma virtude, é a faísca que acende o impossível, e a sua luz, assim como a dele, está esperando para brilhar. Você já parou para pensar como seria sua vida sem energia elétrica? Sem poder ligar a TV, usar o celular ou simplesmente acender uma luz quando escurece? Pois é, essa era a realidade de todo mundo até pouco mais de 140 anos atrás. As pessoas dependiam de velas e lampiões a óleo para enxergar no escuro. Imagine só o perigo e a limitação que isso representava. Foi aí que entrou em cena um dos maiores inventores da história, Thomas Edison. Ele tinha um sonho aparentemente impossível: criar uma luz artificial que fosse segura, durável e acessível a todos. Mas aqui vem a parte mais interessante dessa história. Edison não inventou a lâmpada da noite para o dia. Na verdade, foram necessárias mais de 10.000 tentativas até conseguir criar uma lâmpada que realmente funcionasse. Você consegue imaginar falhar 10.000 vezes? A maioria de nós desiste depois de algumas poucas tentativas, não é mesmo? Mas sabe o que Edison dizia sobre isso? Eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é revolucionária. Ele transformou cada erro em aprendizado, cada falha em um passo mais próximo do sucesso. Edison e sua equipe testaram praticamente todo o material que encontravam: platina, algodão, até fio de barba. Sim, você não ouviu errado, fio de barba. O processo era exaustivo. Eles trabalhavam dia e noite, dormiam no laboratório, faziam refeições por lá mesmo. Muita gente achava que era loucura, que era impossível. Mas Edison seguia em frente, convicto de que cada tentativa frustrada o aproximava mais da solução. E sabe qual foi o material que finalmente funcionou? Bambu. Isso mesmo, depois de carbonizar um pedaço de bambu, Edison descobriu o filamento perfeito que permitia a luz brilhar por horas e horas. Em 21 de outubro de 1879, a primeira lâmpada incandescente prática foi demonstrada ao mundo. Ela brilhou por impressionantes 40 horas seguidas. Era o início de uma revolução que mudaria para sempre a forma como vivemos. Mas a verdadeira lição dessa história vai muito além da invenção da lâmpada. É sobre persistência, sobre não desistir dos nossos sonhos mesmo quando tudo parece dar errado. É sobre transformar fracassos em degraus para o sucesso. Quantas vezes você já desistiu de algo importante porque as primeiras tentativas não deram certo? E se você tivesse a mentalidade de Edison? E se cada não fosse apenas mais um passo em direção ao sim? Pense nisso. Se Edison tivesse desistido na tentativa 9.999, hoje poderíamos estar vivendo em um mundo muito diferente. Cada vez que você sentir vontade de desistir, lembre-se:
Você pode estar a apenas uma tentativa do sucesso. Se essa história te inspirou tanto quanto me inspira, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos com histórias inspiradoras como essa. E lembre-se, o fracasso só é definitivo quando você decide parar de tentar. Nos vemos no próximo vídeo.